Sejam bem-vindos à primeira aula de artes. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. Aula 1, objeto de conhecimento, diversidade linguística e semiótica nos diferentes contextos. Detalhamento, leitura das produções das linguagens artísticas, artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas de âmbito nacional, identificando aspectos relevantes de sentido nos contextos geopolítico, histórico, social e cultural. E vamos dar início à nossa aula. Então, nesta aula, vamos iniciar com um vídeo. Convidamos o professor Dário, aqui do Centro de Mídia, que também é um artista, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção em todos os gestos que o professor Dário vai fazer durante esse vídeo. Então, preste bem atenção. Então, prestaram atenção ao vídeo e perceberam aí o que o professor Dário fez, os gestos, as atividades cotidianas que ele fez, compreender aí qual gesto ele fez, o que representava. Então, o professor Dário, ele não falou nenhuma palavra, certo? Ele fez apenas gestos e vocês puderam compreender ali que ele estava fazendo algumas atividades cotidianas, né? Então, diante disso, nós vamos estudar a diversidade linguística e semiótica. Bem, a linguagem é a principal forma que usamos para nos comunicar, mas ela não acontece só com palavras, como vocês puderam assistir no vídeo, certo? Também usamos imagens, vocês viram aí gestos e sons e expressões corporais. Então, a partir daí, vocês puderam compreender o que o professor Dário estava gesticulando aí, as atividades que ele faz no cotidiano. E também símbolos e cores. Tudo isso faz parte da diversidade linguística e semiótica. Então, a linguagem verbal é aquela feita com palavras faladas ou escritas, certo? Linguagem não verbal é aquela feita com imagens, sons, movimentos, cores, etc. Então, vocês viram aí o vídeo, certo? Através de movimentos, expressões corporais, vocês puderam compreender aí o que o professor Dário estava se expressando. Também temos as imagens, então, as obras vamos dizer,
as obras, os quadros, eles também são imagens. Então, a partir das imagens, eles têm um significado. Então, as artes visuais, cada imagem, ela tem uma representação, certo? E aqui vocês podem perceber que temos uma pintura, certo? Então, essa pintura, ela expressa o quê? Como vocês podem observar, ela expressa um momento de horror, de tristeza. Então, ao observar esse quadro, ele não usa nenhuma palavra, certo? São apenas imagens. Então, essa pintura, ela mostra uma figura central, andrógena, ou seja, ela não se identifica nem feminino, nem masculino. Ela está com as mãos no rosto e a boca aberta em um grito silencioso em primeiro plano. E ao fundo vocês podem observar uma paisagem distorcida com céu vermelho alaranjado, águas escuras e uma ponte sinuosa. Duas figuras distantes aparecem caminhando, reforçando o sentimento de isolamento. Então, a figura central, ela representa o quê? A gente pode interpretar como a ansiedade, o desespero e o medo existencial. Ali o corpo distorcido e a expressão facial exagerada simboliza o colapso emocional e psíquico. A figura é quase como símbolo universal do ser humano moderno, tomado por angústias internas. Então, tudo isso aqui pode representar. Então, através de imagens, o artista aqui, ele se expressa. Então, isso aqui faz parte do movimento expressionista. Então, apenas com esta imagem, sem falar nenhuma palavra, o artista está se expressando ali através das cores e da figura distorcida. Vamos apresentar outro quadro para vocês, como vocês podem observar. Aqui é Noite Estrelada, do pintor Vicente Van Gogh. Então, esse quadro é apenas uma imagem, mas também ele tem uma representação muito interessante. Então, ali o artista usa muitas cores, certo? Então, o significado na pintura desse quadro, Noite Estrelada, aí você vê um movimento no céu e a fluidez das estrelas, que representam a angústia emocional de Van Gogh, enquanto a paisagem tranquila simboliza o desejo de estabilidade, mostrando um contraste entre o caos e serenidade. E ele utiliza ali um azul intenso do céu que me transmite melancolia, introspecção e mistério. E vocês também observam ali os amarelos vibrantes das estrelas e da lua, que simboliza a esperança, o espiritual, o eterno, em contraste com o vazio da noite. E também observe aí que tem umas espirais, e a textura das pinceladas reforçam a carga emocional, quase como se as cores falassem. A cor aqui é mais do que representação visual, ela comunica estados emocionais e subjetivos, cumprindo uma função semiótica e simbólica. Então, tanto esse quadro aqui, Noite Estrelada, quanto o Grito, as cores têm um significado aí, que mostra as emoções dos artistas que pintaram. Então, diante disso aí, nós temos a semiótica, certo? Que é o estudo dos signos, tudo aquilo que representa algo. Pode ser palavra, pode ser uma cor. Então, as cores aí têm um significado, certo? Uma imagem, um som. Cada signo, ela carrega um sentido. E esse sentido muda dependendo do contexto. Então, as cores ali
ela significa um signo. Então, a partir desse signo, ela tem um quê? Um interpretante, quando você observa. Então, cada observador, ele, ao observar ali o quadro, ele transmite aqueles sentimentos, tanto o grito quanto a noite estrelada. Isso também é um interpretante. Então, isso aí significa a semiose, certo? Que é o estudo dos signos. Então, a partir que você sabe o significado daquilo, que podemos chamar de semiose. Então, nas obras de arte, as cores têm múltiplos papéis, incluindo evocar emoções, como o azul que transmite tranquilidade, ou o amarelo que inspira alegria, comunicar significados simbólicos. Por exemplo, o vermelho pode simbolizar paixão, enquanto o preto remete ao mistério e auxiliar na criação de efeitos visuais como profundidade e contrastes. Os artistas, eles manipulam a paleta de cores para criar a atmosfera desejada, realçar elementos específicos e dar sentido às suas criações, sendo a escolha das tonalidades uma ferramenta fundamental para a interpretação da obra pelo público. Então, a semiótica, como já falei, é o estudo dos signos, certo? Então, cada cor ela é um signo, certo? Então, a partir daí, as cores, elas são significam um símbolo, certo? Quer dizer, então, nós podemos identificar, por exemplo, que cada pintura, os artistas aí utilizam, certo, cores diferentes, porque tem significado, dependendo do que o espectador, ele olha a obra e tem, assim, um significado profundo. E a gente vai mostrar também as cores em diferentes contextos sociais. Aqui nós estamos vendo um casamento no Paquistão, ou seja, repare bem aqui o traje da noiva, certo? Então, lá no Paquistão, os casamentos são grandes celebrações que duram vários dias, com cerimônias vibrantes e coloridas, baseadas em costumes islâmicos e tradições herdadas da vizinha Índia, como tatuagem de rena. Como vocês podem ver, a noiva veste vestidos coloridos, usa maquiagem intensa e joia extravagante. Então, as cores são bem diferentes do que são usadas aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, pois o vestido de noiva tem um significado diferente. Então, vamos mostrar para vocês um casamento da princesa Madeleine da Suécia. Então, aqui o vestido branco no Brasil simboliza principalmente a pureza, a inocência e um novo começo para a noiva, além de transmitir paz e perfeição. Embora o branco seja associado à tradição da sociedade ocidental, a escolha da noiva hoje em dia também reflete a sua individualidade, as suas esperanças e a sua expressão pessoal do dia do casamento. Essas diferentes cores continuam sendo adotadas em países como a Indonésia, onde as noivas optam por vestidos coloridos e bordados, o Peru, cuja tradição na capital é vestir vermelho e preto, Paquistão, onde os tons escuros como vermelho, rosa ou roxo têm mais força, na Índia, cuja veste tradicional é a grega choli, normalmente na cor vermelha. Na Itália, onde acreditam que o verde traz sorte e riqueza, entre outros. Todavia, na maioria dos países, o branco segue como a cor preferida. Então, diante disso, a gente vai falar agora sobre as linguagens artísticas na cultura brasileira. Então, as linguagens artísticas são formas de comunicação usadas por artistas para expressar ideias, sentimentos, protestos e histórias. No Brasil temos uma enorme riqueza cultural que aparece na arte. As principais linguagens artísticas, as principais linguagens artísticas são
dança, música, teatro e artes integradas. Dança é a linguagem do corpo, expressa emoção, rituais, identidade e cultura. E vamos mostrar alguns ritmos, algumas manifestações que são daqui do Brasil, principalmente lá do Nordeste. Então, vamos mostrar para vocês o maracatu no Nordeste. Então, vocês viram aí o maracatu nação e aqui nós temos o maracatu rural, que é bem diferente. Então, eles são apresentados por trabalhadores rurais que se vestem todo colorido. Então, a primeira imagem, nós vimos a figura do rei e da rainha do maracatu. Por exemplo, não é apenas decorativa, mas representa a realeza africana, reconfigurada no Brasil como forma de resistência simbólica à opressão colonial. A musicalidade intensa com tambores que vocês ouviram, alfaias, congues e caixas, junto aos trajes majestosos e danças marcantes, revela a força da ancestralidade e a importância da coletividade na manutenção dessa tradição. Então, maracatu nação, as pessoas, principalmente em Recife, então o grupo de maracatu, ele se veste de reis e rainhas do Congo. Já o maracatu rural são os trabalhadores rurais que vão durante o carnaval, do período do carnaval, eles se vestem com essas roupas bem coloridas que vocês viram. Então, tanto o maracatu seja nação ou rural, ele traz à tona rituais, símbolos e sonoridades que remontam aos tempos dos reinados africanos, especialmente da tradição Oriobá. Então, já falamos de vocês do maracatu. Então, para as comunidades tradicionais e afrodescendentes, o maracatu não é apenas folclore, é território, é espiritualidade política, é uma forma de ensinar os mais jovens a se conhecer no outro, de celebrar a própria história e de não permitir que ela seja apagada. É também um espaço de religiosidade, muitas vezes vinculada aos terreiros de Candomblé e de Xangô, onde se cultua a memória dos ancestrais e se alimenta a resistência cotidiana diante do racismo e da desigualdade. Então, temos também, aqui no Brasil, o passinho nas favelas cariocas. Então, um passinho ele pode contar a história de uma comunidade periférica, uma letra de rap pode falar sobre racismo, resistência e esperança. O passinho, também conhecido como passinho do menor da favela, é um estilo de dança que tem origem nos bailes funks cariocas e se destaca pelas coreografias com movimentos corporais acelerados que mesclam elementos de outras expressões culturais, como frevo, samba, hip hop e capoeira. E vamos mostrar para vocês a imagem de um grupo, certo? Dançando o passinho, como vocês podem observar aqui na imagem. Então, tudo isso representa, tem um significado, tanto a música quanto as manifestações folclóricas e também a dança. É muito cheia de simbolismo, como vocês viram. E também temos a música. Combinações, ritmos e letras para transmitir mensagem. Exemplo, o samba fala sobre a vida do povo negro. O rap fala sobre a realidade das periferias. O forró expressa a vida nordestina. E o samba? A análise da diversidade linguística e da semiótica no samba, ele revela a riqueza cultural e comunicacional dessa expressão artística. O samba não é apenas música, é fala, gesto, identidade e resistência. Ele expressa o Brasil em sua pluralidade, traduzindo em sons
palavras e símbolos a complexidade da experiência social brasileira. Então, entender o samba por essa perspectiva é reconhecer sua potência como linguagem viva, moldada pela diversidade e pelo desejo constante de comunicar e transformar. Vamos mostrar agora alguns cantores e compositores brasileiros do samba. Então, aqui vocês podem ver o Cartola, Paulinho da Viola e Martinho da Vila, Clara Nunes e Bete Carvalho. Então, a linguagem do samba ela é profundamente marcada pela oralidade, trazendo à tona o falar das ruas, dos morros e das comunidades periféricas. Autores como Cartola, como vocês podem ver na imagem, Noel Rosa, Zeca Pagodinho e Bezerra da Silva souberam, cada um à sua maneira, capturar o espírito do seu tempo e lugar por meio de uma linguagem acessível, criativa e carregada de significados culturais. Então, falamos um pouco sobre dança, sobre a música e sobre artes plásticas e agora vamos falar sobre o teatro. Bem, o teatro ele mistura fala, gestos e encenação para contar histórias e provocar reflexões. O teatro do oprimido, por exemplo, desenvolvido por Augusto Boal, é uma prática teatral que rompe com os paradigmas tradicionais da arte cênica, propondo uma relação ativa entre o espectador e a cena. Ao invés de apenas assistir, o espectador se torna um espectador, alguém que intervém e propõe transformação. Essa proposta tem profundas implicações linguísticas e semióticas, pois trata a linguagem verbal e não verbal como instrumento de libertação e construção coletiva de sentidos. E vamos mostrar uma imagem para vocês sobre o teatro do oprimido. Então, observe aí que no teatro do oprimido, o corpo é um signo privilegiado. Técnicas como o teatro, imagem e o teatro fórum exploram a expressividade corporal como linguagem autônoma e política. O corpo em cena comunica opressões que muitas vezes não encontram palavras para serem ditas, seja por censura, trauma ou silenciamento social. Cada gesto, postura ou deslocamento no espaço cênico carrega significados. A semiótica no teatro do oprimido revela como os signos corporais são lidos e reinterpretados coletivamente, permitindo que o público participe ativamente da construção do sentido. Então, vocês observaram aí o teatro do oprimido. Então, a gente vai agora falar sobre a arte no contexto geopolíticos, históricos, sociais e culturais. A arte ela não nasce do nada, ela sempre tem relação com o tempo, o lugar e a realidade das pessoas. Quando falamos do contexto histórico, pensamos no que estava acontecendo na época da obra. Por exemplo, o contexto social mostra os problemas, lutas e vivência das pessoas comuns. O contexto político traz críticas ao governo, às leis e às injustiças. O contexto cultural mostra as tradições, religiões, festas, músicas e modos de viver de um povo. E o texto geográfico fala sobre o lugar, ou seja, região, cidade, país, com suas paisagens, costumes e modos de vida. E a gente vai mostrar mais uma vez umas obras de artes de um artista brasileiro chamado Cândido Portinari, dentro desse contexto. Então, a pintura, aqui vocês podem ver, o nome da pintura é Os Retirantes, de Cândido Portinari, que foi
pintada em 1944. É uma das obras mais emblemáticas da arte brasileira do século XX. Ela carrega a densidade simbólica, ela retrata uma família de imigrantes nordestinos vítimas da seca, da fome e do abandono. A partir da perspectiva da semiótica, a obra pode ser lida como um complexo sistema de signos que denuncia a desigualdade social e convida o observador a uma reflexão ética e política sobre a realidade do Brasil. Então, a gente vai mostrar mais uma obra de Cândido Portinari sobre o contexto histórico e cultural. Então, o nome dessa obra aqui é Criança Morta, que foi pintada também em 1944. Então, no universo semiótico, a morte não é apenas um fato, mas um símbolo carregado de significados sociais, culturais e políticos. A imagem da criança, ícone da inocência, da esperança e do futuro, esvaziada da vida, funciona como signo de ruptura, um alerta trágico sobre o colapso de qualquer expectativa de futuro para aquele povo. Ao representar a morte infantil, Portinari transforma um drama pessoal em uma metáfora visual da exclusão social, denunciando a inércia do Estado e da sociedade diante da miséria que mata silenciosamente. Na semiótica visual, os corpos falam, e a criança morta, os corpos são signos potentes. O homem ajoelhado com o corpo da criança nos braços, em uma clara referência à iconografia da Pietà, da arte cristã. Bem, quem não lembra, a Pietà é uma obra, uma escultura em que a Virgem Maria carrega Cristo no colo morto. Ela comunica não apenas dor, mas desespero, impotência e luto coletivo. Esse gesto ele remete ao sofrimento sagrado, mas é inserido num contexto profano, real, nordestino e brasileiro, gerando um efeito simbólico de contraste e denúncia. As outras figuras humanas na cena, mulheres curvadas, uma figura chorando com a mão no rosto, crianças cabisbaixas, compõem uma narrativa visual de sofrimento compartilhado. São ícones da dor coletiva, funcionando como múltiplos signos de uma tragédia silenciosa e cotidiana. Então, esse aí é o contexto histórico-cultural aí dessa obra, A Criança Morta, de Cândido Portinari. E dando continuidade, vamos falar mais uma vez sobre a música. Então, a música Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil. Ela foi lançada em 1973, durante o período mais severo da ditadura militar brasileira. A música Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, é uma das composições mais emblemáticas da resistência artística à repressão política. Por exemplo, o trecho da música Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Signos. A palavra cálice remete à religião, mas também esconde a palavra cálice, que fala sobre censura. Então, no contexto, foi escrita durante a ditadura militar no Brasil, quando muitos artistas eram perseguidos por se expressarem. A mensagem, um pedido de liberdade de expressão e denúncia da repressão. O título da música é o primeiro grande signo ambíguo da canção. A palavra cálice, em sua forma escrita, remete ao objeto litúrgico cristão associado ao sofrimento de Cristo e ao sacrifício. Pai, afasta de mim esse cálice. Frase presente nos evangélicos, mas foneticamente o termo se confunde com o imperativo cálice, que remete diretamente à repressão da liberdade de expressão. A letra de Cálice está repleta de símbolos e metáforas que aludem à violência do Estado, à censura e ao silenciamento dos artistas e do povo. Expressões como
Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calado, o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Cada uma dessas frases opera como símbolos de resistência e sofrimento. A bebida amarga é a realidade imposta, difícil de suportar. O verbo tragar carrega a ideia de consumir o sofrimento, de engoli-lo à força. Já o bêbado, frequentemente marginalizado, torna-se símbolo daquele que ainda ousa falar, mesmo que confusamente, talvez por estar à margem da norma. Então, nós observando aí várias obras, vimos as artes visuais, a música, o teatro. Então, em tempos de globalização, as trocas interculturais têm gerado um híbrido de linguagens e signos, onde palavras de diferentes linguagens se misturam, novos gestos e símbolos se incorporam e há uma contínua transformação na maneira de se comunicar. A música, o cinema e as artes visuais são exemplos de como a diversidade semiótica se expressa de maneira transnacional, unindo pessoas de diferentes origens por meio de signos e símbolos comuns. E dessa forma finalizamos nossa aula.